Alô, amigos da RDK, vamos para a segunda parte do nosso bate-papo com o amigo Everton Giovanella. E Everton, já conversamos sobre Portugal, onde a gente sabia já que tu tinha feito uma campanha boa. E dali tu foi pro Salamanca? Salamanca. Vamos pro Salamanca. E lá foi o teu auge, né? Lá a gente acabou subindo para a primeira divisão logo no primeiro ano, né? E foi realmente onde me dei a conhecer assim, mais a nível europeu já. O nome começou a andar já não só em Portugal, senão também nos outros países, porque a gente acabou começando a jogar campeonatos de mais renome. Naquela época o Campeonato Espanhol estava muito em evidência, né? E eu peguei todo esse boom aí do Campeonato Espanhol. E no primeiro ano, como a gente subiu logo na primeira divisão, depois jogamos mais 2 anos na primeira, e foi onde eu acabei me dando a conhecer, né? Sim. E como é que é jogar lá com essas feras, tudo que tem no futebol, Everton? É chegar no mais alto, no topo, né? É chegar onde a gente queria, né? Eu fico imaginando, por exemplo, esses dias eu falei com o Menudo também, como é que é um menino sair daqui, tu saiu de Lajado, e daqui a pouco tu cita alguns nomes com quem tu jogou junto e contra lá. Joguei junto, colega, né? Que foi colega, o Mazinho, o Silvinho, que foi treinador com o Cortiço na seleção brasileira, foi auxiliares. Tudo jogadores de seleção, né? Edu, Wagner, a maioria jogadores de seleção. Edu, Wagner, Catanha, brasileiros, né? Sim. Depois argentinos, Gustavo Lopes, Berizzo, o Tchatcho Koldé, que treina o Inter, que é meu colega lá também. E joguei contra todos, né? Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Zidane, Raul lá da Espanhol. Toda a maioria, a grande maioria desses atletas aí, Patrick Kluivert, peguei todos esses. O Zlatan Ibrahimovic, Guardiola jogava, Figo. Tem camiseta lá em casa dessa tropa toda aí também. Que a gente falando camiseta, eu tenho uma camiseta tua guardada do Celta de Vigo. Ganhou. Ganhei uma, tá lá guardada até hoje. Então, jogar contra esses caras tá no... É a realização, né? É estar no ápice, né? É conseguir chegar ao mesmo nível que eles, né? Sim. Claro que tinha umas estrelas maiores, né? Eu cheguei a pegar no final da minha carreira, coincidi com o Messi, mas ele não chegou a jogar, ele estava no banco de reservas. Cristiano Ronaldo joguei contra, um fenômeno, idêntico. E acho que é isso. Dentro de campo a gente esquece tudo isso, né? Sim. Mas deve ser muito gratificante. Eu acho que a maior gratificação é no fim do jogo, né? É isso aí. Depois tu chegar sentado, olha onde eu cheguei. É isso aí. Jogando contra Ronaldinho, contra Feras. É uma satisfação pessoal, né? Sim. E a gente poder desfrutar de um jogo totalmente diferente, né? Era um campeonato muito forte na época, né? Era o mais forte, né? E na época que você estava lá, eu acho que foi o maior auge do futebol espanhol, né? Foi na Liga das Estrelas, né? Sim. Então tudo se centrava, todos os holofotes e as televisões estavam... eu acho que foi numa época que o futebol italiano decresceu um pouco, isso, né? E aí entrou o espanhol cresceu. Como o inglês agora, né? Como o inglês agora que está tomando proporção, e os árabes agora estão vindo. E agora os árabes com todo o dinheiro que tem. Talão de cheque, mas estão vindo. Eles vão fazer muita história, né? Se eles souberem administrar também, não adianta só ter dinheiro, né? Se não souberem administrar, né? Mas o dinheiro é uma boa parte, né? É isso aí. Mas aí depois você foi para o Celta. Lá também. No Celta foi onde eu tive mais tempo, né? No Celta eu estive 8 anos. 8 anos. Eu acabei encerrando a minha carreira lá, né? Depois de 8 anos. E eu me lembro que eu olhei alguns jogos seus pela televisão e o Celta sempre me pareceu um time muito simpático, assim, né? Muito... Marcamos aí uma história, né? Ficou conhecido como o melhor Celta da história, né?
porque jogamos Liga de Campeões, entramos nos classificados para a Liga de Campeões, jogamos 6 anos seguidos a UEFA, né? Hoje é a UEFA Europa League, né? Sim. Na época era a Copa da UEFA. A gente jogou durante 6 anos seguidos, depois entramos na Liga de Campeões também, participamos da Liga de Campeões, então ficou conhecido aí como um time, o célebre, melhor Celta da história. Que coisa boa. Eles completaram 100 anos agora. Completaram 100 anos de história. E tu participaste de tudo isso, que coisa boa, participei né? dessa história. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você jogava aqui, você era um meia esquerda, um quase ponta, né? Isso aí. E depois lá, em que época tu te transformou num centro médio? Olha, Lauri, não demorou muito. Eu já no próprio Estoril, eu comecei a jogar como volante. Cheguei a jogar sozinho como volante. Eu sempre digo que eu me espelhava muito e procurava assimilar muito o que o Enio fazia, né? No time do Lajadense, né? Porque ele era um volante, ele era o único volante, mas ele fazia o serviço de todo mundo. E ele era um cara que se fosse para a Europa, de repente ia se dar bem. Eu acho que sim. Peguei algumas coisas do Enio, assim, algumas características que ele tinha, que eu gostava, que eu admirava, e eu acabei trazendo pro meu jogo e deu certo a mescla, né? Eu tinha uma certa facilidade para esconder a bola, não perdia a bola, era difícil de me tirarem a bola, eu tinha uma certa qualidade para não perder a bola, tinha um bom passe, e essa mescla aí deu certo. Acabei virando um volante aí canhoto, que na época também não era fácil de se achar, e aí me facilitou bastante. Eu me lembro que um dia o seu Hélio me falou, o Hélio, tu tá jogando de volante. Eu digo, mas o Hélio... Porque a gente sempre tinha, naquela época, a gente tinha a noção do volante daquele cara porrudo. E uma magrelinho, né? E daquele cara que dá uma pancada, né? O Toninho Cerezo, esses caras aí, o Clodoaldo. Que jogava sozinho no meio campo. E aí eu disse, mas será que o Everton vai se dar bem? Eu, não, tá se dando bem. Aí depois eu fui acompanhando e digo, mas olha só, aquele gurizinho franzininha que nós tínhamos. Tá dando porrada em todo mundo. Tá dando porrada em todo mundo. Mas também porque era um futebol diferente, né? Lá na Espanha, em Portugal, não era, por exemplo, no nosso futebol, pelo menos na nossa época, era um pouco diferente, né? O futebol gaúcho sempre foi um futebol muito de combate, de trombada, né? E eu acho que lá ele já era mais tático, um futebol mais bonito, assim, sim, mais bem jogado, né? Na época, quando eu cheguei lá, já vinha essa evolução, né? Sim. Mas o futebol só foi melhorando, né? Sim. Os anos passaram e se tu pegares agora os jogos, né? Mesmo no Brasil, né? Hoje se dá muito menos chutão. Sim. Foram os treinadores que começaram a entrar, né? No futebol, principalmente o Guardiola, né? Que eu acho que o Guardiola, ele lançou, ele idealizou uma maneira de jogar onde muitos acabaram seguindo essa maneira, né? Sim. E é um cara, é um estudioso do futebol, ele vive o futebol. Ele vive o futebol, ele já dentro de campo, ele já era um cara diferenciado e fora dele ele só se aperfeiçoou, né? E ele não teve pressa, né? Ele foi treinar o Barcelona, o time C, o time B, ele foi vindo, treinou o filial e depois foi treinador do profissional. Então ele se preparou, né? E se graduou também para ser treinador. Eu vejo muito hoje os caras, muita gente fala, não se forma mais treinadores no Brasil e tá vindo gente de fora. Mas eu vejo também que muitos querem atropelar um pouco um estágio. Aí o cara é auxiliar do time do fulano, aí daqui a pouco o time grande contrata ele. Ou mesmo o time onde ele tá apenas começando a ser um auxiliar, aí já demite o treinador e já bota o cara, queima de cara. Que aqui no Brasil a estabilidade do treinador é muito complicado, difícil, né? O pessoal não tem muita paciência, né? Sim. Já foi pior, né? Acho que já foi pior, né? Sim, já melhorou um pouquinho. Na minha época do futebol era pior. Mas
Mas é um problema que se tem, né? E também eu acho que vem mudando, e acho que isso é bom. Aos poucos os atletas, eles chegam numa idade, principalmente os que jogam a nível de Série A de brasileiro, eles já começam a entender de que eles têm que começar a se preparar antes se eles querem ser treinador de futebol. Eles não podem deixar para fazer os cursos, enfim, não. Depois se aposentou, agora vamos fazer. Tem que vir antes já coisa. Tem que começar, assim, eu acho assim, tem que começar a exercer uma liderança dentro dos próprios grupos. É o que acontece na Europa. Porque eu acho que hoje o treinador, ele além de treinador, ele tem que ser uma coisa a mais. Mais um psicólogo. Um psicólogo, porque se na nossa época já era complicado, eu sempre digo assim, na nossa época era muito complicado porque muitos atletas não tinham uma instrução, nem vindo de casa, né? Geralmente, muitos vinham com uma família muito complicada, né? Uhum. E não estudavam. E hoje já é diferente. Hoje existem muitas coisas além do futebol. Né? A rede social, a própria rede social. A rede social, a internet, as festas, hoje são muito mais que naquela época, né? Então é complicado. Então por isso que a gente vê jogadores que nem Luan se complicando, né? O cara é um craque, né? Jogador do Grêmio, e se complicou totalmente na vida. Né? Mas assim, o que tu acha, assim, Everton? Por que de estar vindo tanto treinador de fora para o Brasil, por que nós não estarmos criando treinadores novos? Tu que viveu o futebol a vida inteira e continua vivendo. Eu acho que é questão de mercado mesmo, né? O mercado se abriu e vem um e dá certo, aí o pessoal quer copiar, se empolga, né? Se empolga, Agora nós estamos na moda dos treinadores portugueses, tem bastante, pois né? Há pouco tempo atrás eram os uruguaios, argentinos, enfim. Eu acho que é um pouco aquela coisa do mercado, né? O mercado se abriu para isso. Acho que deveriam os treinadores brasileiros se credenciar também para poder treinar lá fora, porque as exigências são maiores. Uma vez iam mais treinadores nossos para o exterior. Hoje né? tem ido menos, vai para a China, vai lá para Arábia. Bastante para a Arábia antes, agora vai menos também. Os treinadores portugueses e espanhóis, eles se credenciaram e eles estão ocupando uma boa fatia desse mercado. Né? Pode ver que tem bastante treinador espanhol e português em vários países. Né? E tu acha que eles se preparam mais estudando ou mais quando começam a profissão? Mais... Não, eles têm se credenciado, né? O pessoal está procurando se credenciar, estudar e fazer os cursos que precisa, tá se credenciando. Nas licenças UEFA, FIFA, enfim, para poder treinar em tudo que é lugar, né? Sim. E eu acho que é até mais fácil pro cara, por exemplo, o cara vem de fora, o cara vem com uma moral maior, né? Com certeza. Ele chega no time, pô, vem um português, vem um espanhol, vem um argentino, parece que eles têm mais moral dentro do clube que os nossos treinadores, né? E assim, para encerrar essa nossa parte, Everton, qual foi o clube que você mais se identificou e mais gostou de jogar? Foi o Celta que você ficou mais... Com certeza. Eu vivi os melhores momentos. Foi a coroa. A coroação. A coroação da carreira. Acho que foi o Celta. Né? Que nem eu disse antes, eu acho que o Celta é um time muito simpático. Não sei como é que é lá dentro, de repente pode ser diferente, mas aparentemente, quando a gente olha os jogos deles... É isso mesmo. Até o fardamento deles é um fardamento mais neutro, assim, não por ser azul, mas é azul clarinho. Não, mas também por isso. Mas ele é um fardamento, eu acho bonito o fardamento. E sempre dizendo, né? Tirando o Lajadense, o segundo foi o Celta. Porque o Lajadense é amor, né? A gente fala de outra coisa. Não existe. Muita gente diz, Balarito não vai para o Lajadense. Eu sempre digo, mas não perdi o amor pelo Lajadense. Mas vai voltar. Uma hora eu volto. Gente, vamos para encerrar mais uma parte. Depois nós vamos falar com o Everton sobre Lajadense e sobre o novo investimento que ele está fazendo, uma nova área que ele está entrando. Voltamos já.